Digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além dos agregadores, você pode ouvir o podcast também no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Uma zona distante, repleta de gelo e mistérios, sendo uma das regiões mais enigmáticas e historicamente fascinantes do Sistema Solar. Ele é o Cinturão de Kuiper. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Para entender como surgiu o conceito do Cinturão de Kuiper, precisamos voltar à primeira metade do século XX. Em 1943, o engenheiro e astrônomo irlandês Kenneth Edgeworth publicou um artigo no qual sugeria que, além da órbita de Netuno, deveria existir uma vasta população de corpos pequenos e gelados. Edgeworth acreditava que, à medida que o disco primordial de poeira e gás se estendia para regiões mais frias, os fragmentos ali presentes não tinham massa suficiente para formar planetas. Em vez disso, permaneceriam como blocos gelados planetesimais que nunca se juntaram para formar mundos maiores. A ideia de Edgeworth era engenhosa. Ele imaginava uma região repleta de pequenos corpos que ocasionalmente poderiam ser perturbados e enviados para o interior do Sistema Solar, tornando-se cometas. Era exatamente o tipo de modelo que antecipava o que hoje chamamos de Cinturão de Kuiper. Porém, na época, a proposta ganhou pouca atenção. O conhecimento do Sistema Solar exterior ainda era limitado, e Plutão havia sido descoberto apenas 13 anos antes, em 1930. Faltavam evidências observacionais e, naturalmente, tecnologia para enxergar corpos tão distantes e pequenos. Em 1951, o astrônomo holandês-americano Gerard Kuiper publicou um estudo no qual discutia a origem dos cometas. Kuiper propôs que, no início do Sistema Solar, realmente existira um cinturão de pequenos objetos além de Netuno. Porém, e aqui está o ponto curioso, Kuiper acreditava que esse cinturão não existia mais. Segundo ele, a influência gravitacional de Netuno ao longo de bilhões de anos teria espalhado os planetesimais, expulsando muitos e enviando outros para regiões tão distantes que acabariam compondo aquilo que mais tarde seria chamado de nuvem de Oort. Para Kuiper, portanto, o cinturão original havia sido destruído ou dispersado, restando apenas alguns cometas de período curto como relíquias desse processo. Durante décadas, o cinturão era apenas uma hipótese. Até que, no final dos anos 1980, 2 astrônomos decidiram enfrentar o desafio de procurá-lo. David J. Witt, professor da Universidade do Havaí, e sua aluna de doutorado, Jane Lu, acreditavam que era improvável que Plutão fosse um corpo isolado no Sistema Solar exterior. Algo faltava, e esse algo poderia ser justamente o cinturão proposto décadas antes. DeWitt e Lu iniciaram então uma busca meticulosa, usando telescópios cada vez mais sensíveis e técnicas de observação paciente. Foram 5 anos de tentativas, noites frias e registros quase sempre vazios. Até que, em 1992, eles finalmente detectaram um pequeno ponto em movimento lento no céu.
Esse objeto, chamado de 1992 QB1, que posteriormente foi denominado 15.760 Albion, era exatamente o tipo de corpo previsto pelos modelos. DeWitt e Lu não apenas haviam encontrado o primeiro membro real do cinturão de Kuiper, como abriram as portas para uma enxurrada de descobertas. 6 meses depois, eles encontraram o segundo objeto do cinturão, o 1993 FW. Nos anos seguintes, centenas de novos objetos foram localizados e hoje sabemos que essa região é extremamente populosa. Sendo assim, a região não deveria ser chamada de cinturão de DeWitt-Lu, já que eles realizaram a descoberta e, além disso, acreditavam em sua existência? Mas a região recebeu o nome de Gerard Kuiper não porque ele tenha descoberto, o que não ocorreu, mas porque suas ideias moldaram nossa compreensão do sistema solar exterior. Embora acreditasse que os corpos gelados além de Netuno já tivessem sido dispersos, seus primeiros insights abriram caminho para a descoberta posterior do cinturão de Kuiper. O resultado é que hoje falamos em cinturão de Kuiper, embora o conceito original também devesse acreditar Edgeworth. Depois da descoberta inicial, ficou claro que o cinturão de Kuiper não é apenas um depósito de gelo, mas uma região complexa, dinâmica e cheia de categorias distintas de objetos. Entre os membros mais conhecidos estão Plutão. O antigo nono planeta virou símbolo do cinturão. Sua órbita excêntrica e inclinada já indicava que ele pertencia a algo maior e não era um planeta isolado. Caronte e outras luas. O sistema Plutão-Caronte é praticamente um sistema binário, ambos girando em torno de um centro de massa comum. Planetas anões como Eris, Makemake e Almeia. Todos grandes o suficiente para serem esféricos, mas pequenos demais para limparem suas órbitas. Objetos clássicos e ressonantes. Entre eles estão corpos que orbitam em sincronia com Netuno, como Plutão, que está em uma ressonância de 2:3 com o planeta. Há ainda objetos dispersos que possuem órbitas alongadas, evidência de interações antigas com Netuno e talvez com outros planetas ainda desconhecidos. Mas o que faz do cinturão de Kuiper uma região tão valiosa para a ciência? Primeiro, ele funciona como uma cápsula do tempo. Seus objetos são remanescentes quase intactos dos primeiros instantes do sistema solar, preservando gelo, poeira e compostos orgânicos de bilhões de anos atrás. Segundo, ele explica a origem dos cometas de período curto, como o cometa Halley. Terceiro, sua dinâmica orbital fornece pistas sobre migrações planetárias e eventos antigos que moldaram o sistema solar exterior. E por fim, estudar o cinturão é essencial para entendermos mundos semelhantes em outros sistemas planetários, os discos de detritos observados em torno de estrelas jovens. Em 2015, a sonda New Horizons da NASA transformou nosso conhecimento ao sobrevoar Plutão e revelar um mundo surpreendentemente ativo. Depois, em 2019, ela encontrou o objeto Arrokoth, um dos corpos mais primitivos já estudados, preservado desde os primeiros instantes do Sistema Solar. A missão continua viajando pelo cinturão, coletando dados e observando novos objetos à medida que avança. Apesar de tudo o que descobrimos, a maior parte dessa região permanece inexplorada. Estimativas sugerem que possam existir dezenas de milhares de objetos com mais de 100 quilômetros e talvez trilhões de corpos menores. Além disso, é possível que o cinturão de Kuiper seja apenas o começo de algo ainda maior. A nuvem de Oort, uma esfera teórica de corpos gelados que envolveria o Sistema Solar a uma distância milhares de vezes maior que a do Sol à Terra. Intrigantemente, alguns objetos com órbitas muito alongadas e inclinadas têm alimentado discussões sobre a possível existência do enigmático planeta 9, que foi tratado no episódio 274. Um planeta ainda não observado diretamente,
mas cuja gravidade poderia estar influenciando esses corpos distantes. O cinturão de Kuiper tem uma história fascinante que combina teoria, controvérsia, persistência e descoberta. Edgeworth imaginou seus fundamentos. Kuiper teorizou sobre sua existência inicial, mas acreditou que ele havia desaparecido. E décadas depois, Dewitt e Lu finalmente provaram que a região não apenas existia, como era rica e complexa. Hoje, o cinturão de Kuiper é reconhecido como uma das regiões mais importantes e intrigantes do Sistema Solar. Uma zona onde ciência, história e mistério se encontram e que continuará a nos surpreender conforme novas missões e telescópios revelarem os segredos dessa fronteira silenciosa e congelada. Já está disponível para os apoiadores de astronomia e astronáutica mais um episódio exclusivo, As Músicas das Missões Espaciais. Um episódio imperdível. Para ouvir este e mais 4 episódios, acesse o post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.